Você que não pôde estar por alguma razão, fique atento ao que o Senhor reservou para nós nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Aleluia. A chuvinha boa caindo lá fora. A chuva é bênção, né? Chuva é bênção de Deus. É bom quando está calor, é bom quando está chovendo. Tudo o Senhor fez para a glória do nome dEle. Vamos orar mais um pouquinho? Vamos falar com o Senhor? Coloca a mão no teu coração. Começa a falar com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me toca nessa noite. Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Entregamos a nossa mente, o nosso coração. Apresentamos diante de Ti esse culto, essa palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, venha nos acrescentar nessa noite. Que essa palavra que vai ser ministrada, Senhor, hoje, não saia da nossa mente, nem do nosso coração. E que nós possamos experimentar, Pai, dos milagres e das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, toda resistência, tudo que tem se levantado para roubar, para impedir o fluir da palavra de Deus. No meio do povo, nós repreendemos em o nome de Jesus. Declaramos a liberdade do Espírito Santo em nós e através de nós. Amém. Amém. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Isso, aplauda ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu tenho meditado na palavra do Senhor, né? E lido bastante textos. E aí quando veio o desafio de ministrar a palavra, eu quero agradecer ao pastor pela confiança. Tá rindo, né, Jaco? Foi tu, né? Tem que parar de inventar essas confusões. E eu comecei a orar, né? Você falou, meu Deus, qual é a palavra? É um desespero, né? Porque a gente não pode chegar aqui e falar o que a gente acha, o que a gente pensa. É a igreja do Senhor, é a noiva. E eu comecei a entrar em desespero. Senhor, não tenho nada. Contei com o diácono ontem. Aí ele perguntou, é tu que vai pregar, né? Sou eu. Qual é a canção? Irmão, não tem nem palavra. Eu não sei nem qual é a palavra. Aí o diácono Alexandre perguntou, irmã, eu sei que é você, qual é o tema? Eu falei, irmão, eu não sei nem qual é a palavra. Que tirar o tema, né? Aí você vê, às vezes Deus faz essas coisas, né? Pra gente depender bastante dEle. Tudo é dEle, nada é de nós. Tudo é dEle, tudo é Ele, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nada de nós, nada, nada, nada. E aí orando, chorando, pedindo socorro ao Senhor. Senhor, trouxe uma palavra no meu coração, uma palavra que eu já tinha lido, tenho lido, né? Eu gosto de, como eu já falei, eu gosto de ler, de ruminar uma palavra várias vezes. Então é uma das palavras que eu tenho ruminado. E quando foi hoje à tarde, às 49 do segundo tempo, Senhor, né? E eu creio que tem muito mais a ser acrescentado nessa palavra. Eu vou continuar meditando nela, porque eu creio que o Senhor tem mais a falar comigo. Abre a sua Bíblia, lá em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Vamos ler do 13 ao 19. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado aos pastores. Minha pastora hoje já me mandou uma mensagem, disse que está orando por mim. Glória a Deus. Não estou só. Obrigado, pastora. Mateus 16, do 13 ao 19. Você achou? Diz amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim:
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Repete comigo: carne e sangue. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Obrigada, amiga. Terá sido desligado nos céus. Essa palavra tem me chamado muita atenção, e hoje à tarde Deus colocou alguns pontos em meu coração. E aí quando o diácono perguntou qual era o tema, eu não tinha, mas depois Deus foi falando, foi acrescentando. E uma frase que Deus colocou no meu coração, que eu botei como tema, que é: a revelação é a chave dos céus. A revelação é a chave dos céus. Ao longo dos textos você vai entender aquilo que Deus foi colocando em meu coração. Então nós lemos aqui nos versículos que Deus, assim, estava andando para o lago de Cesareia com os discípulos. Aí de repente, do nada, né? Jesus nunca é do nada, né, Diaco? Tudo sempre quando Jesus ele puxa um assunto é porque ele quer ensinar algo, ele quer revelar algum segredo espiritual. Então, quando eles estavam indo para Cesareia, o Senhor começou a perguntar: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Né? Ele começou a perguntar: o que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos começaram a falar o que o povo dizia. Um é o Jeremias, é o Elias, é um dos profetas, né? Na verdade, o Senhor estava querendo gerar algo no coração dos discípulos naquele momento, e eu creio que também Ele quer gerar no nosso coração. Essa palavra também ela é para nós, amém? Essa palavra que está escrita aqui não foi só para os discípulos, é para a nossa vida hoje. E aí Ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí complicou, né, amados? Eu creio que no momento que Jesus perguntou isso, houve um certo silêncio, né? Eu creio que demorou um pouquinho para alguém responder. Aqui no versículo a gente vê que Pedro, né, respondeu, mas a gente não tem como saber se foi de imediato, se foi rápido. Não sabemos, a gente só sabe que Deus fez uma pergunta. E diante dessa pergunta, só uma pessoa conseguiu responder. Né? A gente vê no versículo 7 aqui, versículo 16, que diz: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala algo muito interessante para ele, que é algo que o Senhor gerou no meu coração, alguns pontos. E ele fala: bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te disse isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E muitas das vezes, amados, nós precisamos identificar o que é informação e o que é revelação. Porque muitas das vezes nós caminhamos no Evangelho, caminhamos com o Senhor à base só de informação, carne e sangue.
Como Jesus falou para Pedro, isso que você falou não é informação não, isso não é carne e sangue não, isso veio da parte de Deus, foi uma revelação. Pedro recebeu uma revelação de quem é Jesus. Alguém não pode entender até aqui, amados? Alguém não pode entender? Pedro recebeu uma revelação clara de quem é Jesus, e Jesus começou a falar com ele: bem-aventurado, porque isso não veio de carne nem de sangue, foi Deus que te revelou. E o Senhor começou a falar coisas interessantes para Pedro, que é um segredo espiritual para a nossa vida também. Aqui a gente lê esse texto, uma passagem que aconteceu com Pedro, mas se aplica também para nós. Amém? Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela se aplica a mim e a você, se aplica a nós nos dias de hoje. A promessa que você lê aqui também se aplica para a tua vida. A palavra que Deus liberou aqui também está valendo para a nossa vida hoje. A foto? Saí bonitinha? Amém. Aleluia. Vamos continuar aqui. E Pedro, amados, a gente acompanhando a leitura bíblica, a caminhada dos discípulos, Pedro viveu muitas experiências com Deus, não é verdade? A gente sabe que no chamamento de Pedro, quando Jesus chamou, ele viveu um milagre da pesca maravilhosa, né? E Pedro viveu muitas experiências com Jesus, sabe? Pedro, ele se permitiu experimentar profundamente de Jesus, né? E isso eu estava meditando e eu acabei escrevendo aqui. E sabe, quanto mais experiências nós temos com o Senhor, mais revelação nós temos de quem Ele é. Eu creio que cada um de nós tem vivido experiências com Deus, né? A gente tem, ao longo da caminhada, a gente vive várias experiências. Experiência de cura, experiência de um renovo, experiências de milagre. Essas experiências são preciosas. E muitas das vezes nós nos esquecemos. Às vezes cai no nosso esquecimento um milagre, uma palavra, um momento de toque de Deus. Isso é uma experiência viva que nós temos com o Senhor. E essa experiência, amados, gera no nosso coração revelação de quem Jesus é. E isso é muito importante. É muito importante nós termos, buscarmos e guardarmos a revelação que nós recebemos do Senhor, né? E a gente vai ler aqui no texto o porquê. Então Pedro viveu muitas experiências com Jesus. Ele se permitiu mergulhar na presença, experimentar do Senhor. A gente sabe que tinha muitos discípulos, mas tinha alguns que eram os mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E Pedro viveu coisas assim tremendas, né? Pedro viveu uma pesca maravilhosa. Pedro andou sobre as águas. Pedro falou uma frase inesquecível que diz: para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. E a gente vai vendo como foi a experiência de Pedro com Jesus. E aqui no texto, quando Pedro tem essa revelação que ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala com ele: não foi carne e sangue, foi Deus que te revelou. Aí Deus começa a falar com ele, Jesus começa a falar com ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente lê aqui que, quando Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele não está falando de Pedro, amado. Essa pedra que Jesus está falando é Ele mesmo. Sobre essa pedra que Jesus está dizendo, é Ele, a pedra angular. Tanto lá em 2 Pedro, no capítulo 2, o próprio Pedro fala: a pedra que os construtores rejeitaram. Ele mesmo fala: Ele é a pedra, Cristo é a pedra. E algo que Deus foi gerando no meu coração, quando eu li esse texto, que Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra, ele está falando dele mesmo. Ele é a pedra
que edifica. Ele é a pedra que nos edifica. Amém? A pedra é Cristo. E sobre a revelação de quem Ele é que somos edificados. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Não sei se você entendeu, eu vou ler de novo. A pedra é Cristo. E é sobre a revelação de quem Ele é que somos edificados. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Se eu ouvir a parte do Senhor e eu não posso perder isso, tem que correr para escrever. Então, como Jesus está falando sobre essa pedra, sobre essa revelação de quem eu sou, que você tem, que a igreja tem, é que ela vai ser edificada. E as portas do inferno não vão prevalecer. Muitas vezes, amados, situações que se levantam, às vezes prevalecem, porque ainda nós não temos revelação de quem é Jesus. Não é verdade? Ainda não temos revelação total de quem é Jesus. Ainda, às vezes nós temos só a informação, nós temos só carne e sangue, só a informação. Falar, Jesus é bom. Essa frase, Jesus é bom, dependendo, ela pode ser uma informação, ou ela pode ser uma revelação, dependendo daquilo que você experimentou da bondade de Jesus. E quando a bondade de Jesus cai como uma revelação, a porta do inferno não prevalece. Amém? É só um exemplo. Dando para entender, amados? Dando para entender até aqui? Pode dar um glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Eu vou ler de novo isso aqui que o Senhor colocou no meu coração. A pedra é Cristo. E sobre a revelação de quem Jesus é que somos edificados. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Irmãos, se Jesus chegasse para você agora, na sua frente, e te perguntasse: e aí, quem você diz que eu sou? Já pensou, diácono André? Jesus chegar para você: André, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí você vai falar: a pessoa fala um monte de coisa, não sei o quê. Aí Jesus chega para você e fala: e você, André? Quem que você diz que eu sou? E você, Penha? E você, Jéssica? E você, Ana? Quem que você diz que eu sou? Será que a gente vai gaguejar? Ou você experimentou tanto dele, recebeu tanta revelação dele, que você de pronto vai dizer: tu és o Cristo. Ó, tu és santo, hein? Ó, tu és bom. O que Jesus está dizendo aqui, amados, é que quando nós temos essa revelação, esse claro entendimento de quem é Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Está dando para entender? As portas do inferno não prevalecem. O que tem nos faltado nesses dias é revelação plena de quem é Jesus. Revelação plena de quem Ele é e daquilo que Ele fez por nós. Não é verdade? É verdade. E aí? Quem você diz que eu sou? Qual é a sua resposta? Qual é a revelação que você tem da pessoa de Jesus? Aleluia. Enquanto eu estava lendo, meditando, orando, o Senhor me fez lembrar. Eu já até contei esse testemunho aqui, mas o Senhor me fez lembrar. Eu creio que vale a pena contar de novo de um tempo na minha vida em que eu vivi muito aprisionada pelo medo, espírito de medo. Eu já contei isso aqui. Foram muitos anos desde criança, adolescência, boa parte da minha juventude, fui escravizada por muitas coisas. Uma das coisas que mais me escravizavam era espírito de medo. Eu ficava muito bem durante o dia, amados. Começava a anoitecer, era o meu desespero.
eu começava a entrar em desespero, a entrar em pânico, porque eu ficava sozinha em casa, meu irmão ia para a rua, minha mãe trabalhava, chegava um pouquinho tarde, e eu entrava em profundo desespero. Ir no banheiro de madrugada? Nem pensar. Profundo medo, sabe? Por muitos anos assim, escravizada. Até que um dia eu ouvi num versículo, ouvi numa palavra. E aquela palavra caiu tão forte no meu coração. Caraca, Jesus é isso? É? Meu Deus. E aquilo caiu como uma revelação, deu um estalo em mim. Falei, uau, mas Jesus é muito poderoso. Cara, naquele dia eu tomei a decisão, eu já contei isso aqui. Aquele dia eu tomei a decisão, estava muito bem à tarde, quando estava anoitecendo, eu já peguei a minha Bíblia no versículo, abri, deixei abertinha e ficou. Aí foi anoitecendo, aí eu comecei os ataques, né? Os medos, aquele desespero, corri para o versículo e... Diabo, seu mentiroso, você não pode me tocar, porque Deus é maravilhoso, é poderoso, Deus é maior, não sei o quê. E eu nem lembro exatamente o que eu falei. Eu sei que eu falei as qualidades, a gente foi falando um monte de coisa, aquilo que foi, a revelação que foi gerada da parte de Deus no meu coração ficou tão forte que eu comecei a falar que Deus é poderoso e Ele me guarda. Eu falei. Fui falando. Você nunca mais vai me enganar. Sai da minha mente agora, em nome de Jesus. E pronto, acabou. Nunca mais tive medo. Nunca mais. De vez em quando ele tenta, porque ele é repetitivo, né? Às vezes ele tenta de novo trazer. Aqui não. Ó, aqui, medo aqui. Não. Não, porque eu já sei quem é meu Deus. E essa porca do inferno não prevaleceu contra a minha vida. É só um exemplo, sabe? Um testemunho, um exemplo daquilo que a gente tem vivido, que nós precisamos colocar em prática. E que muitos filhos de Deus vivem assim, às vezes presos, escravizados, vivendo situações. Por quê? Porque lhe falta ainda a revelação de quem é Jesus. Tomar posse de quem Ele é e declarar. E as porcas do inferno não vai prevalecer. É o que Jesus disse aqui no texto. E eu experimentei isso. E tenho experimentado em outras situações e outras coisas também que eu preciso colocar em prática, amém? Porque a nossa vida é assim, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até Jesus voltar, amados. Nós precisamos cada dia experimentar do Senhor, buscar a revelação do Senhor e não permitir que o inferno nos ataque e nos roube. Não é verdade? Na alegria, ele quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa saúde, roubar a nossa fé, roubar a nossa casa, mas ele não vai prevalecer. O texto lá em Oséias 6:3, você pode colocar aí para mim, mídia? Vou abrir aqui, não, vamos ler junto. Oséias capítulo 6, versículo 3, é um texto conhecidíssimo. Oséias 6:3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Foi aí? Achou não, irmão? Tá. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A minha versão diz, como a alva, a sua vinda é certa. E esse conheçamos, nesse texto não está falando de informação, não está falando de um conhecimento de informação, de saber somente. É um conhecimento de experimentar Deus, de receber revelação de quem Ele é.
É esse conheçamos que esse texto está falando. Tanto que lá, nos versículos anteriores, em Oséias mesmo, a gente não vai ler, em Oséias mesmo diz que o próprio Deus fala: o meu povo é levado cativo porque lhe falta o quê? Esse texto a gente conhece, o povo é levado cativo porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento de informação, de saber, é um conhecimento de experimentar. Experimentar o Senhor, receber revelação do Senhor, receber da parte do céu quem Ele é. Amém? Alguém não vai entender até aqui, amados? Espero que Deus continue falando muitíssimo ao teu coração sobre essa palavra. Irmãos, nesse ano de definições, nós estamos no ano de definições, amém? É o tema, ano de definições. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, não só de informação, mas de experimentar, de ter experiências com Ele, de contemplá-lo. Esse é o ano que nós precisamos experimentar e saber quem é o nosso Deus, não informação, experimentar dele, conhecê-lo, experimentar a presença dele, da doçura de quem o Senhor é. E o Senhor, Ele tem prazer, amados, em se revelar a nós, não é verdade? Ele tem prazer em se revelar a nós. Nosso Deus é um Deus que gosta de contar segredos. Ele não diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscar de todo o coração. E eu entendo nesse texto que nós precisamos buscar experimentar mais do Senhor, buscar ter revelação plena, genuína e profunda da pessoa de Jesus. Amém? Experimentar dele. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que tem experiências pessoais com Deus. Eu vou repetir: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que tem experiências pessoais com Jesus. Ele é a pedra que edifica. Ele é a pedra que nos edifica, nos constrói a cada dia, nos ensina a cada dia, nos dá crescimento a cada dia. Ele é a pedra. E algo interessante que Jesus falou aqui no texto, e eu até anotei, é que ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E um outro detalhe muito importante, no versículo 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso é muito forte, amados. Isso é muito poderoso. O mundo espiritual, ele é muito real. E nós estamos vivendo num tempo de decisão. Porque está próxima a vinda do Senhor. Cada dia mais que se aproxima a vinda do Senhor, mais se estreita a batalha, né? Mais situações se levando para a gente se distrair, às vezes se desanimar. Situações acontecem com todo mundo. Todos nós vivemos ataques, todos nós vivemos. Mas o que vai nos manter firme, o que vai nos manter de pé, o que vai nos conceder vitória no meio da batalha, é verdadeiramente sabermos quem é o nosso Deus e colocar em prática. É a revelação de quem Ele é, do poder dEle, da grandeza dEle, da soberania dEle, daquilo que Ele já declarou na palavra dEle. São revelações poderosas. E Ele disse que dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quanto mais revelação nós temos do Senhor, mais acesso ao céu nós temos. Mais acesso ao céu nós temos. Porque chave fala o quê? Chave fala o quê? Chave é o quê? É para abrir uma porta, não é verdade? A chave
A chave, a função dela é abrir uma porta. E porta é o quê? Porta é o que te dá acesso. Então, quando Jesus está falando que a revelação nos dá vitória contra o inferno e nos dá acesso ao reino dos céus, nós precisamos buscar mais isso. Vivemos a nossa caminhada com o Senhor priorizando conhecer mais o Senhor, não de informação, mas de experimentar, de ter uma experiência, de ter um momento a sós com Ele, onde algo vai ser gerado dentro de você tão forte, que aquilo lá na frente vai fazer diferença na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Então, amados, o mundo espiritual é muito real. A vinda do Senhor está próxima. Mas eu vou escrever, porque está lá no texto. Mas Deus quer entregar nas nossas mãos as chaves do reino dos céus. O Senhor quer entregar nas nossas mãos, nas mãos da igreja, as chaves do reino dos céus. Mas para isso, amados, nós precisamos, nesse tempo de definição, buscar a revelação do alto, buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, não de informação, mas de experimentar. A gente pode até substituir de experimentar e prosseguir em experimentar o Senhor. Ter um encontro com Ele e prosseguir em ter um encontro com Ele. Chorar na presença dEle e prosseguir em chorar na presença dEle. Ouvir a voz dEle e prosseguir em ouvir a voz dEle. Amém? Está dando para entender? É esse tipo de experimentar, é esse tipo de experiência que vai nos dar a revelação necessária para vencer o inferno e ter acesso ao céu. Está dando para entender, amados? Então, nesses dias, Deus quer entregar nas nossas mãos, nas mãos da igreja, as chaves do reino dos céus. Quantos querem, amados? Quantos querem? Quantos querem viver um tempo de revelação do Senhor, de experimentar, de conhecê-lo? Quantos querem? É um dos maiores privilégios que o Senhor nos deu, é receber do alto a revelação de quem Ele é. E no dia da angústia, no dia da batalha, nós recebemos do Senhor toda a estratégia, tudo que precisamos, tudo da parte do céu, para vencermos a batalha. Eu vivi uma situação, uma batalha em casa, e eu estava me deixando muito abalada, eu falando com Deus e orando. E no momento em que eu estava falando com o Senhor, orando, sabe, buscando, sentindo a presença dEle, um momento de delícia com o Senhor, o Senhor falou comigo: mostra para o inferno que você não está sozinha. Aí eu fiquei assim, que interessante, mostrar para o inferno que eu não estou sozinha. O que eu faço, Senhor? E aí Deus foi me falando: faz isso, fala com tal pessoa, pá. Assim eu fiz. Amados, venci a batalha. Venci a batalha. Venci a batalha. A porta do inferno não prevaleceu contra a minha casa, porque eu recebi do alto uma revelação, algo da parte do Senhor. E é isso que nós precisamos de buscar, pedir ao Senhor nesses dias. Esse texto está nos ensinando nesse dia como proceder nesses dias de batalha, de guerra, onde está se estreitando, onde Jesus está voltando e o mal está crescendo a cada dia para tentar nos roubar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Maior é o nosso Deus. E Ele quer nos entregar as chaves do reino dos céus. Ele quer nos dar acesso ao céu. É um privilégio, né, amados? Um privilégio de filhos, não é verdade? A gente ter acesso ao reino dos céus. E aí Jesus disse: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é muito poderoso, amados. Isso é um privilégio que só nós, filhos, Igreja do Senhor, nós temos. E muitas das vezes nós não colocamos em prática, não é verdade? Às vezes nós não usufruímos, não colocamos em prática coisas tão poderosas que o Senhor deixou para nós. E esse mesmo texto que Jesus falou para Pedro, Ele também repete lá no Mateus 18, nós vamos ler. E aí fala a mesma coisa: tudo que ligares na terra será sido ligado no céu, o que desligar será ligado no céu. Tudo que vocês estiverem junto, concordando na terra, vai ser feito. Olha, amado, que privilégio que o Senhor nos deu. E muitas das vezes nós não usamos isso. Muitas das vezes não tomamos posse disso. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está nos ensinando, nos despertando para viver um novo tempo. Um tempo não só de andar com a informação de quem Jesus é, mas com a revelação de que Ele é. Experimentando dEle, experimentando da presença do Senhor. Amada, a presença do Senhor é maravilhosa. Como é bom sentir a presença de Deus. Uma experiência única. Nós podemos ter isso todos os dias. Nós precisamos vigiar, porque com as distrações, com as situações que se levantam, para nos roubar desse momento de revelação. Tudo que o diabo quer é que nós andamos a nossa caminhada com o Senhor, sem a devida revelação de quem é o Senhor. Porque um dia que nós tivermos total revelação, plena revelação de quem é Deus, tomarmos posse, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, mas eu creio que nesses dias, essa palavra que está em meu coração, e eu creio que o Senhor ainda vai falar muito comigo, eu vou continuar ruminando essa palavra. É um tempo de nós buscarmos revelação do alto, revelação de quem Ele é, revelação da sua palavra, revelação do coração dEle para a nossa vida, revelação do coração dEle para a nossa casa, nossa família. Que venha o tempo, amado, da revelação de quem é Jesus. Que venha o tempo de experimentarmos do Senhor. Que venha o tempo, amados, de nós vivemos a manifestação do céu na nossa casa. A manifestação do céu no meio da igreja. A manifestação do céu onde nós estivermos. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Leia esse texto, medite nesse texto, fale com o Senhor, peça ao Senhor, amados, experiências com Ele, revelação, momentos, algo específico que o Senhor quer gerar para nós nesses dias, para que nós possamos ter acesso ao céu, as chaves dos reinos dos céus, e tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Se você entende essa palavra, se você quer viver um novo tempo na tua caminhada com o Senhor, um tempo de receber do Senhor, receber do alto, revelação de quem Ele é, revelação da palavra, experimentar mais dEle. Nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento, não é verdade? A gente vê pessoas que pedem coisas ao Senhor
E o Senhor gosta de se revelar. O Senhor gosta de revelar a glória dele. Eu lembro do texto de Moisés, né, no monte, falando: Senhor, deixa eu ver a tua face. Aí Deus falando: se você ver minha face, tu vai morrer. Mas peraí, vamos fazer um negócio? Vou te esconder aqui na rocha e você vai ver as minhas costas. Sabe, Deus é um Deus que Ele gosta de se revelar ao seu povo. E nós precisamos chegar nesse tempo de pedir, de buscar, de desejar, de querer experimentar, de conhecer e prosseguir em conhecer, experimentar e prosseguir em experimentar ao Senhor, buscá-lo, encontrá-lo e prosseguir em encontrar o Senhor, ouvir a voz dele e prosseguir em ouvir mais a voz dele, receber cada vez mais do Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. A palavra dele se renova todos os dias. Eu tenho um versículo, amado, que eu gosto, que eu fico impressionada, porque um texto, toda vez que eu leio, eu aprendo algo diferente. Eu falei: mas o que é isso? Como é que pode? É o experimentar do Senhor. Ele é uma fonte inesgotável. Quando a gente pensa que já ouviu tudo, tem algo mais para ouvir, não é verdade? Tem algo mais para ser revelado da parte do Senhor. Nós precisamos desejar por isso, amados, buscar por isso, anelar. Esse é o tempo de experimentarmos dele, receber dele a revelação, receber dele tudo que precisamos, para que as porcas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Não vai prevalecer, porque nós seremos um povo que receberemos do alto a revelação de quem Ele é, e vamos ter acesso ao reino dos céus, porque eu creio que essa palavra foi liberada para que nós possamos experimentar dessa palavra nos nossos dias, amém? Você que crê nessa palavra, você que quer viver essa palavra, fica de pé. Você que está aí também na sua casa, fica de pé. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer. Diácono, pode vir. Esse texto, amado, ainda tem muito para nos ensinar. Se você quiser ler esse texto, orar, falar com o Senhor, deixa o Espírito Santo te acrescentar. O Senhor sempre tem a nos ensinar, amém? E eu creio, amados, que nesses dias nós vamos experimentar mais e mais do Senhor. Tudo aquilo que você tem experimentado dele, creia, ainda tem mais. Ainda tem mais. Tudo aquilo que você já viveu, ele ainda tem mais. Toda a bênção, todo milagre que você já experimentou, ele ainda tem mais. Toda a revelação que você recebeu, Deus ainda tem mais. E que nesse tempo nosso coração venha a ser envolvido e desejoso por isso, por receber cada vez mais revelação de quem é Jesus, para que no momento em que o Senhor chegar diante de você e dizer: e você? Quem você diz que eu sou? Fala: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Senhor, Tu és o libertador, porque eu experimentei libertação. Tu és de bom, porque todos os dias eu experimento Tua bondade. O Senhor me ama, porque apesar de quem eu sou, eu sinto o Teu carinho todos os dias. Sabe, amado, são revelações, são experiências preciosas que nos ajuda no dia da batalha e nos dá acesso ao reino dos céus, nos dá acesso aos milagres, ao sobrenatural, aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Amém? Você que entende essa palavra, aplauda bem forte ao Senhor. Vamos agradecer a Ele. Aleluia. Glória a Deus.